Vem cá comigo, aluno, porque nós chegamos na nossa aula 6.2, aula de revisão, que nós estamos falando de quê? Resistência. Resistência. Resistência à escravidão, resistência à opressão. A escravidão, que a gente já pensava que tinha sido banida da nossa sociedade, ela é um fantasma recorrente. Hoje, ela se apresenta de uma nova forma. Ela se apresenta de uma forma de furtar o direito trabalhista do cidadão. Não pagar os direitos dele, pagar salários miseráveis, trancar eles, obrigar eles a um determinado serviço. Hoje a escravidão ela se apresenta de uma outra forma, mas ela ainda não desapareceu da nossa sociedade. Então, aula 6.2 na tela para vocês, iremos fazer a revisão sobre justamente a resistência escrava no Vale do Guaporé. Vimos aí que a escravidão do Vale do Guaporé, na extração do ouro, na capitania de Vila Bela e também para a construção do Forte Príncipe da Beira, foi trazido mão de obra africana. O professor Marco Teixeira sempre fala, olha, por mais que seja o empreendimento do homem branco, do português, a mão de obra utilizada era mão de obra negra, era o negro, era o escravo que era utilizado. E os escravos negros chegaram ao Mato Grosso justamente com a fixação dos povoamentos. Só que eles resistiram, os rios se transformaram em caminho de liberdade. Eles buscaram os afluentes do rio Guaporé para poder fugir dessa opressão e formar os chamados quilombos. E entre os quilombos, é claro, nós temos o quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, como foi conhecido. E nós temos essa grande liderança, esposa de José Piolho, Teresa de Benguela, que foi rainha do quilombo do Piolho. As mulheres quilombolas ali, elas vão se apresentar com grande ousadia, combatendo o sistema escravocrata dos portugueses. E as mulheres negras do Vale do Guaporé vão se juntar às mulheres indígenas, que vão se colaborar ativamente, e a rainha Teresa de Benguela vai coordenar esses trabalhos dentro do quilombo do Piolho. Aí essa foto é interessante, da Associação Quilombola de Santa Fé, lá próximo de Costa Marcos, o processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos, o Forte Príncipe da Beira, Jesus, Laranjeira, Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio, são alguns dos quilombos existentes aqui em nossa região, fora outros que ainda estão tentando ser reconhecidos. Acrescentando esses dados recentes, o quilombo de Tarumã e Santa Cruz, no município de Alta Floresta e Pimenteiras, que estão em processo de reconhecimento. Outra questão que nós vimos nessa aula foi com a população cabocla. Quem era a população cabocla? Os conflitos pluriétnicos que houveram aqui. A chegada, o caboclo, a figura tradicional, a mistura do índio com o nordestino, a figura desse caboclo, juntamente com os negros que aqui foram escravizados. Só que eles passaram por um etnocídio justamente por novos colonizadores que implantaram um modelo agroindustrial, onde a floresta passou a ser vista como um empecilho. A floresta era um empecilho para o desenvolvimento. A floresta também passou a ser apenas uma commodity, um produto primário a ser exportado. Então, essa foi a resistência que nós vamos perceber dentro dessa aula. E agora, depois dessa revisão rápida, eu quero que vocês façam atividade. E a gente já volta para a correção dela. Até lá. Resistir foi o tema dessa aula. O que é resistência? Resistência negra, resistência indígena, resistência quilombola, resistência agrária. Porque o homem do campo também, aquele homem do campo, aquele homem que teve sua terra grilada, que foi expulso de suas terras, o próprio colono que veio lá do Paraná, veio da região sul do país aqui para Rondônia, foi jogado no meio do mato e teve que resistir às diversidades
e se reconstruir. A Amazônia ela é um palco de vários povos, de culturas diferentes. Mas quem predomina? Será que o extrativismo hoje ele é tão valorizado? O extrativismo já foi a base da nossa economia, seja o extrativismo desde lá das drogas do sertão, seja o extrativismo da borracha, seja o extrativismo da castanha e de outros produtos que a Amazônia fornece. O próprio peixe, pescado dentro de uma subsistência, dentro do manejo, ele é um processo extrativista de exportação. E esse homem, esse caboclo, esse indígena, esse negro quilombola, ficou aqui na nossa região. Vamos entender agora na atividade, mais ou menos, o que nós estudamos nessa aula 6, falando da resistência. Na tela para vocês que nós já temos aí a questão 1 da nossa atividade. Aí na tela. Aí na nossa atividade nós temos aqui, ó. Para os trabalhos da extração do ouro, das construções da capitania de Vila Bela da Santíssima Trindade e do Forte Príncipe da Beira, introduzido de forma maciça a mão de obra africana. Por isso que Marco Teixeira reflete que, embora as inspirações colonialistas fossem portuguesas e brancas, o trabalho que erigiu, ou seja, o trabalho que ergueu, que foi o pilar deste projeto, foi sempre a mão de obra negra. A criação da capitania do Mato Grosso-Cuiabá foi liberada a navegação dos rios da bacia amazônica, permitindo a atuação de quem? Da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, da Companhia das Índias Ocidentais, da Companhia de Abastecimento e Águas e Esgotos, será que era a CAERD? Do Bom Dia e Companhia, da Companhia Madeira Mamoré e Guaporé. Qual foi a companhia que foi autorizada aqui a navegação? Pessoal, isso aqui até tem uma brincadeira aí no meio, mas nós estamos falando de quê? Início do século XVIII, vem cá comigo. Vem cá comigo. Início do século XVIII, não tínhamos a companhia ainda não tinha sido criado o Mato Grosso, no início do século XVIII. Existia lá em cima a Companhia do Grão-Pará e do Maranhão, e aqui, a Companhia, desculpa, existia lá a Capitania do Grão-Pará e Maranhão, e aqui embaixo, onde pega a nossa região e onde depois se torna o Mato Grosso, nós tínhamos a Capitania de São Paulo. Nós pertencíamos a São Paulo. Só depois que vai ser desmembrado. E quando se deu autorização para a navegação da bacia amazônica, foi justamente criado a Companhia das duas províncias ali, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Então, por isso que essa questão aí, a letra correta dela é a letra... Na tela para vocês. É a letra A, Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Olha aí a segunda. A segunda está interessante. A segunda, ela fala o seguinte. A dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições entre os dois principais segmentos. De um lado tinham os senhores e de outro lado tinham os escravos. Olha as duas classes sociais antagônicas, senhores e escravos, ocasionando a formação de uma variada gama de possibilidade de resistência entre aqueles que viam cotidianamente explorado. Sob a possibilidade de resistência a quais o texto se refere, não podemos afirmar. Aqui, ó, eu quero que vocês percebam que tem uma negação. Então, vários concursos, vários vestibulares, eles trabalham isso, ó, não podemos afirmar, ou está incorreto, é incorreto afirmar. Tem várias maneiras. Vem cá comigo. Por que nós colocamos essas questões? Dificilmente o Enem vai trabalhar questões assim. Mas existem vários concursos que estão sendo feitos que tem muitas questões trazendo a negatividade.
Não, está incorreto. A afirmativa incorreta é, eles colocam assim, que você vai buscar o que não está certo. Vamos ver se o que está certo e o que não está certo dentro dessa questão? Joga aí na tela de novo para vocês. Primeiramente, vamos analisar elas. Os escravos muitas vezes resistiam à escravidão implicitamente através da manutenção de seus hábitos e costumes. Será que eles resistiam implicitamente? Eles mantinham seus hábitos e costumes para resistir a essa escravidão? Era uma fonte de resistência de escravidão manter os hábitos e costumes? Inclusive, o candomblé, as religiões matrizes, elas surgem daí, dessa manifestação dos hábitos e costumes, eles acrescentando os santos católicos dentro das religiões de matriz africana, era uma forma de resistência. A capoeira, a alimentação e tudo. A coartação foi um mecanismo para aquisição da liberdade totalmente conflituosa, através da qual se aumentava a exploração e maus tratos aos escravos, e estes acabavam explodindo em sangrentas rebeliões contra os seus senhores. Gente, muitos escravos, não aguentando a opressão, se organizaram nessas coartação e eles partiram para cima dos seus senhores. Foram lá e matavam mesmo seus senhores para poder se libertar. Letra C. A formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência eficiente, através do qual negros conquistavam a liberdade, beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio e barganha. Será que isso está correto? Hein? Será que está correto a formação de chamados agrupamentos familiares? Eles se agrupavam em famílias. Era uma forma de resistência, esse agrupamento. Alguns deles conquistavam a liberdade, beneficiados pelo sistema de cooperação, compadrio e barganha, ou seja, eles compravam sua liberdade, faziam tipo um consórcio, vamos dizer assim, e compravam sua liberdade. Letra D. Os movimentos de resistência escrava nem sempre ocorreu de forma conflituosa, pois muitos escravos manipulavam seus senhores, dando-lhes bons exemplos através da obediência e principalmente muito trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista da liberdade. Ou letra E, a formação dos quilombos ou mocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, representando o símbolo contra a escravidão no Brasil. Pessoal, quilombos e mocambos, locais de aglomeração de negros, era uma forma de resistência. Com certeza. Mas, imagine vocês, será que nem sempre essa resistência era conflituosa? Sempre havia o conflito. Dá bom exemplo, trabalhar, mostra, rapaz, quem tem um capital lá quer saber se você... Quanto mais você trabalhar para ele, melhor. Ele não vai te libertar. Ele vai permanecer você como escravo. Não era bom exemplo que estava. Então, essa letra D aí não tem nada a ver. Ela que é a questão que está incorreta. E o texto pede para marcar o que está incorreto. Então, a resposta para ser marcada é a letra na tela para vocês. É a letra D. Justamente a letra D. Agora a outra ela pede aqui para você responder. Eu quero ver se vocês responderam, tá? Meu coração entristece de infinitas alegrias por ver que terra onde nasci em breve não será pisada por um pé escravo. Quanto a humanidade jazia no obscurismo, a escravidão era apanágio dos tiranos. Hoje, que a civilização tem aberto brechas nas muralhas da ignorância e preconceito,
a liberdade desses infelizes é um problema sublime. Esta festa é uma precursora de uma conquista de luz contra as trevas, da verdade contra a mentira, da liberdade contra a escravidão. Maria Augusta Generoso de Oliveira, discurso na sessão magna do Clube Abolicionista em 1872. Olha aí, discurso na sessão magna do Clube Abolicionista em 1872. Mas o texto ele pede assim, a escravidão está associada a diversas formas de exploração e violência contra a população escrava. Essa situação, embora característica dos regimes escravocratas, registra inúmeros momentos de rebeldia. Em suas manifestações e ações cotidianas, homens e mulheres escravizados reagiram a esta condição, proporcionando formas de resistência que resultaram em processos sociais e políticos que, a médio e longo prazo, influíam na superação dessa modalidade de trabalho. Agora as duas questões que é pedida do texto, para você responderem. A letra A, cite a forma de resistência dos negros contra o regime de escravidão ocorrida no Vale do Guaporé. E o maior símbolo dessa resistência. Qual é o maior símbolo dessa resistência, hein? Explique o fato que tenha contribuído para o abandono do Vale do Guaporé e o que aconteceu com os escravos após o abandono, com a população escravizada e como a população escravizada reagiram. E aí, aluno, o que você respondeu? Primeiramente dessa letra A, o que você responde dessa letra A? O que quer dizer essa letra A? Qual era a forma de resistência? Qual era a principal forma de resistência que nós tínhamos lá no Vale do Guaporé? A principal forma de resistência era o quilombo. O quilombo, os rios indo, conquistando sua liberdade. E a principal liderança foi Teresa de Benguela, sem dúvida. E a outra questão, ela fala sobre o abandono do Vale do Guaporé. Vocês viram que os colonos viram a inviabilidade econômica fugindo, não tinha mais ouro no Vale do Guaporé. O Vale do Guaporé, os donos de escravos mudaram a área para a área mais próspera, lá em Cuiabá. Mas uma curiosidade muito grande que nós observamos. Eles abandonaram seus escravos lá em Vila Bela. É por isso que Vila Bela, se você for em Vila Bela, a maioria da população de Vila Bela é negra. É negra. Exclusivamente a população negra Vila Bela ficou. Muitos quilombolas que estavam se refugiados lá nos afluentes do Guaporé, voltaram para o Guaporé porque ele se tornou seguro. Ok? Então, a resposta está aí, ó, na tela para vocês. A letra A, uma forma mais ousada de constituir uma formação de quilombola, reconhecido como conquista de espaço de liberdade, desempenhando nas matas, subindo os afluentes do Guaporé, e nós vamos ver Teresa de Benguela, a principal líder desse movimento quilombola. E aí o outro, diante da inviabilidade econômica, o Vale do Guaporé, os donos de escravos, mudaram para as áreas mais prósperas, nas cercanias de Cuiabá, deixando curiosamente a maior parte de seus escravos em Vila Bela, e se tornou a cidade exclusivamente uma população negra. Muitos dos quilombolas se refugiaram nos afluentes do Guaporé, vieram para a margem desse principal rio, sendo que não havia mais perigo de serem recapturados. E assim Vila Bela se torna uma sociedade estritamente negra. Vem cá comigo. Chegamos mais ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que fala sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. E conto com vocês na nossa próxima aula. Até lá!